Júnior, uma coisa interessante assim muitas pessoas que eu entrevisto, inclusive, isso é um fenômeno que aconteceu comigo. Eu sempre pergunto por que a pessoa quis se tornar policial. E muitos, eles tiveram a mesma inspiração que eu tive, que foram os filmes. Sim. Policiais da década de 80, que foi uma época de Stallone Cobra, Schwarzenegger, Braddock, Chuck Norris, essa galera. Então, assim, isso foi o que, na verdade, despertou em mim, criança, o desejo de ser policial. E várias pessoas que já sentaram aqui, eu perguntei por quê? Memória os filmes que eu vi, os filmes norte-americanos. E era uma coisa interessante, a gente fala que como a cultura, ela direciona o pensamento da sociedade. Sim. Porque a ONG, querendo ou não, a ONG Afro-Reg, por mais que vocês consigam crescer, vocês vão estar sempre atingindo aquele núcleo que chegam até vocês, ou que vocês conseguem atingir. Mas quando você vai para o audiovisual, você tem uma capacidade de atingir muito mais gente e de mudança de consciência. Aí eu até falo assim, cara, é curioso, porque você nos Estados Unidos até hoje, por causa desses filmes da década de 80 e tal, e por eles retratarem muitos filmes policiais, como botando o policial na condição de herói, a sociedade respeita o policial. Não, você compra boné da polícia de Nova York, você compra camisa da polícia de Los Angeles, assim, da SWAT. Cara, eu vi criança, eu vi criança de 7, 8 anos, chegar na frente de um policial e falar assim, thank you for your service, sir. Tipo, obrigado pelo seu serviço. Então, assim, é cultural. Mas vivemos isso na época que as UPPs faziam sucesso, né? Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil, eu entendo muito desse preconceito, foi que, por muito tempo, quando o policial entrava na trama, no filme, quando entrava o personagem policial no filme ou na novela, o cara estava sempre envolvido com uma coisa obscura, sempre tinha uma sacanagem, uma coisa assim. Isso vai construindo também uma imagem negativa. E aí você abraçou essa causa. Não, cara, eu vou retratar. Eu mostro o lado obscuro, eu mostro a corrupção, eu mostro os problemas, mas não é só isso. Não, tem isso nas minhas séries também. Cara, a gente até fala muito aqui, fala assim, olha, gente, você só tá sabendo desse lado do policial que fez aquilo, porque o outro policial correto, ele foi lá e prendeu, ele investigou, ele fez. E aí você começou a partir para esse lado do audiovisual. O que inspirou você nesse filme Arcanjo? Vamos falar de cada um deles um pouquinho. Começar pela Divisão, que é o primeiro. Começar pela Divisão. O que inspirou você a Divisão? Como é que surgiu a ideia da Divisão? Então, em 2000, eu fiquei 7 anos apresentando um programa de televisão chamado Conexões Urbanas. E cara, assim, eu fazia coisas com a Polícia Civil. Por exemplo, eu fiz um Conexões com a Core, né? Não é o Rastro do Crime. Rastro do Crime, não. É Conexões Urbanas. Fiz um episódio com a Core. Aí, um dia, cara, eu fiz um chamado Dossiê Reimão. Né? Que era o quê, cara? Que era a história do Reimão. Né? Porque o Reimão tem várias histórias, né, cara? O Reimão é um puta personagem. Inclusive, o Silvio Guindani, o personagem dele é inspirado no Reimão. Né? E né, o outro é o Heron, né, que faz o Santiago, é inspirado no Magalhães. All-Star, né? Inspirado. Né? Então, assim, o que acontece? E eu peguei a história de um cara que é um ícone na polícia, né? Tem seus problemas, mas também tem várias soluções. E eu falei, eu quero mostrar isso aqui. Sacou? Então, assim, depois eu fiz um reality, um doc-reality chamado Papo de Polícia, que eu pegava personagens policiais e eu falava assim, o cara tem que ser operacional, mas tinha que ter alguma coisa interessante fora da polícia também. Então eu comecei a fazer isso, eu acho, assim, porque aí eu lembrei muito dessa minha época que a gente batia palma, né, cara? Sabe? Eu acho que era importante e, assim, pode soar estranho, né? Mas eu sempre remei contra a maré. Então, tirar pessoas do tráfico é remar contra a maré. Trabalhar com transexuais é remar contra a maré. Cara, e trabalhar com a polícia é remar contra a maré também. Entendeu? Porque você, por exemplo, digamos o seguinte, se eu tinha um fã-clube antes de trabalhar com a polícia, eu perdi gente desse fã-clube aqui, mas também cresceu um outro fã-clube. Entendeu? Sacou? Você tem esse equilíbrio. Então, assim, eu falei, cara, eu quero contar as histórias que eu acho importantes. Porque, por exemplo, se tem um projeto de segurança pública que deu certo no Rio de Janeiro, foi o fim da onda de sequestros. Sim. Cara, isso é real. Né? Como tiveram outras ações. Eu vivi uma ação da Polícia Civil em Vigário Geral em 95 a 96, que foi chefiada pelo falecido Marco Pedra, né? Cara, que assim, foi um trabalho incrível que a Polícia Civil fez em Vigário Geral nessa época,
E não deu um tiro, cara. Não deu um tiro. Ocupou a favela sem dar um tiro. Entendeu? Aí você vai falar pra mim assim, acabou o tráfico? Não. Mas você não vê ninguém armado. Né? Como, e nem ditando as leis, né? Como você vai? Eu acabei de vir da França. Pô, você tem tráfico lá, você tem tráfico no mundo inteiro. Né? Só você não tem esse poderio bélico que ostenta, como nas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, eu falei, eu tenho que contar essas histórias. E o legal também, que é o seguinte, geralmente essas histórias da polícia, ou mesmo do tráfico, são contadas sempre por um ponto de vista que eu acho que as pessoas se cansaram um pouco. Porque, por exemplo, né, A Divisão é uma série que eu criei junto com o Magalhães. Magalhães, cara, o cara viveu essa história aí. O Raymond participou, o Luiz Matos participou. Né? Por que eu fiz o Arcanjo Renegado? Lembra que eu falei? Pô, fiquei 5 anos com escolta. Cara, os caras me contavam histórias. Então, de alguma... E outra coisa, todos os roteiros têm consultores policiais. Sabe? Os policiais, sejam do BOP, da Polícia Civil, do que... Os caras leem junto. Os caras dão opinião. Sabe? E a opinião deles é muito respeitada. Não é aquela coisa assim, sabe? Ah, não, porque, pô, o cara... Meu irmão, quem sabe dessa porra é a polícia. Sacou? Não sou eu que sei. Eu tô ali como um observador. Sabe? E eu acho importante a gente mudar um pouco essa cultura, né, cara? Assim, porque as pessoas acharem que todo policial é corrupto, todo policial é isso, é aquilo. Porque não é. A maioria não é. Né? E eu não tô falando isso porque eu tenho amigos policiais. Porque é fato. E aí, assim, eu acho que muitas vezes se estabelece o Judas do período e o Judas de um determinado... Eu acho até que agora nem tanto. Não sei. Eu acho que tem ciclos, né? Que a polícia ou os políticos, quem quer apanhar mais ou menos, porque tem político que é correto, cara, que é sério pra caralho. Nem todo mundo é bandido também. Entendeu? Então, assim, eu acho que é importante, assim, pra mostrar só a banda podre, cara, vê o Bom Dia Rio, vê o SBT Rio, vê o Jornal Nacional, porque todo dia mostra isso. Eu quero mostrar um outro lado. Claro que eu vou mostrar as mazelas, mas eu quero mostrar as coisas também que funcionam, as coisas que dão certo, e o bastidor. Porque o principal conteúdo que eu tenho são os bastidores, cara. Eu vivi muitas histórias, eu conheço muitas histórias, né? E eu acho importante a gente colocar isso dentro do audiovisual. Não, o interessante é o seguinte, é o que você fala. Aquela matéria, eu acho que assim, quando o policial ele muda de lado e comete um crime, é algo que naturalmente choca as pessoas, porque ele não era para ser assim. Ele é o cara, ele é o cão pastor, é como se o cão pastor se voltasse e começasse a atacar as ovelhas. Então é uma coisa que realmente causa repulsa, causa indignação. Mas uma coisa que muitas vezes não é mostrada, é relatado o crime daquele policial e naturalmente não é mostrado toda a investigação e todo o trabalho que foi feito para descobrir o crime daquele policial. E todo aquele trabalho foram feitos por policiais. Sim.